Mauro Cid está, neste momento, na Polícia Federal, prestando depoimento sobre o hacker Walter Delgatti. E qual é a desconfiança da Polícia Federal? De que Mauro Cid não teria apenas participado da reunião com Jair Bolsonaro, mas que ele teria feito a mediação no caso, o hacker Walter Delgatti, com o Ministério da Defesa. A gente lembra que Delgatti disse para a Polícia Federal que Mauro Cid presenciou a conversa. Essa reunião aconteceu no Palácio da Alvorada. E o hacker e Bolsonaro têm versões completamente diferentes sobre o conteúdo desse encontro. Mauro Cid, depois, na última sexta-feira, está, como eu disse, de novo na Polícia Federal. Os investigadores querem saber se Jair Bolsonaro teria escalado Mauro Cid nessa reunião, ou seja, dito: Cid, pode levar Walter Delgatti para o Ministério da Defesa para ele discutir com o Departamento de Inteligência e de Transparência. O que se quer saber é justamente essa ponte. E aí, Mauro Cid saberia como Walter Delgatti entrou no prédio do Ministério da Defesa, porque essa é a grande dúvida. O sistema de segurança do Ministério da Defesa não aponta a entrada de Mauro Cid. O ministro da Defesa, inclusive, José Múcio Monteiro, disse à CNN que nem as câmeras do circuito de segurança sabem. Por isso que a Polícia Federal agora quer saber se Mauro Cid foi quem mediou essa conversa. Delgatti disse que esteve 5 vezes na pasta, mas não há registros da sua entrada. E eu volto agora com o time da análise. Começo agora com Clarissa Oliveira. Clarissa, essa ponte de Mauro Cid é importante neste momento? Ele seria o que a gente pode chamar do boca profunda, ou seja, aquele que sabe exatamente como foram as conversas de Jair Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti? Acho que mais que isso, Uribe, esse é o primeiro grande teste de fidelidade aí de Mauro Cid em relação a Jair Bolsonaro, porque tem um conflito muito claro de informações. O próprio Walter Delgatti insiste que estava nessa reunião, que ali foram ditas várias coisas gravíssimas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo ele. Coisas do tipo, tem um grampo contra Alexandre de Moraes, a gente quer que você assuma a responsabilidade por esse grampo. Tem aquela conversa sobre a possibilidade de hackear a urna eletrônica. São pontos muito, muito importantes para levar essa investigação para perto de Jair Bolsonaro. E o que a gente ouve dentro das pessoas, do círculo mais próximo do ex-presidente? Que eles acreditam que Mauro Cid não vai apresentar nada, nenhuma versão que implique o próprio ex-presidente. E aí, Mauro Cid, na verdade, vai estar numa grande saia justa, porque ou ele já dá um primeiro indício de colaboração com a Polícia Federal, com investigações, apresentando elementos mais concretos sobre como se deu essa reunião, ou então ele cria uma satisfação com o Jair Bolsonaro. Ele está tendo que escolher um caminho entre os dois. Nesse depoimento de hoje, já vai ter uma situação muito delicada para Mauro Cid. E toda a linha de defesa dele pode evoluir a partir desse ponto que está sendo discutido hoje. Primeiro, ele estava mesmo nessa reunião, ele assistiu o que aconteceu ali. Quem está mentindo? Jair Bolsonaro ou Walter Delgatti? Vamos lembrar, Jair Bolsonaro entrou com uma queixa-crime contra o hacker, alegando que o que ele estava dizendo ali era mentira. Então, a figura de Mauro Cid chega ali com a missão de fazer uma espécie de tira-teima. Eu acho que é uma situação bem delicada para ele e muito da possibilidade de ele seguir colaborando com a justiça pode sair já desse depoimento de hoje. Basília, quero puxar contigo um outro gancho, que é a relação Polícia Federal e militares, né? Que já vem sendo uma relação complicada desde o começo do governo Lula. E aí, hoje a gente conversando sobre essas investigações na Polícia Federal, eu fiz o questionamento, né? Bom, o Ministério da Defesa diz que não tem mais as imagens, ou seja, não tem como colaborar nesse sentido. O que a gente sente, conversando com as fontes da PF, é de que, poxa, a gente está fazendo aqui o nosso trabalho, está fazendo o possível, mas ali a defesa, né, as Forças Armadas precisam colaborar também. Há um certo, ainda, uma predominância nessa relação de um estranhamento, que me parece que foi piorando, né, Uribe, por conta desse fator Walter Delgatti e dos demais militares implicados nas questões que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, Basília, que movimento os militares precisam fazer no sentido de demonstrar disposição em colaborar
com também essa questão do hacker e essas denúncias que ele fez, né, à CPI. Acho que nesse caso eles estão do mesmo lado da moeda quando a gente trata do Ministério da Defesa, que é um órgão, né, comandado pelo José Múcio, ministro, eminentemente político, né, a indicação dele, ele estando à frente da pasta, ele não age em nome das Forças Armadas, ele age em nome do governo Lula e a relação com as Forças Armadas. Então não é a bola principal, os militares dentro do Ministério da Defesa, é um órgão que tem um comando político. Então, dificilmente eles irão atrapalhar a investigação da Polícia Federal por ter esse bastidor, já esse histórico de divergência entre as duas instituições, PF e militares, porque no componente político, o Ministério da Defesa tem que auxiliar e tem auxiliado as investigações. Muito pelo contrário, o que a gente escuta do ministro Múcio é que ele está esperando o resultado das investigações da Polícia Federal para iniciar um outro processo interno de sindicância para punir os militares que, porventura, tenham facilitado, ocultado, né, criado maneiras aí extra-legais para permitir a entrada de um hacker que não tinha relação formal nenhuma com a administração pública ou outras negligências, né, de outras ordens. Então, o que a defesa diz? Queremos aguardar a conclusão das investigações da Polícia Federal para iniciar nossa própria investigação com repercussões administrativas, colocar uma mancha no currículo de um desses militares, podendo levar à saída de um posto do governo, né, de um cargo dentro do Ministério, ou até mesmo com uma implicação maior como o da demissão. Então, até um bastidor que a gente trouxe aqui na CNN Brasil. O que a cúpula do Exército fala hoje? Da real possibilidade de punir Mauro Cid até com a perda da patente. Hoje ele é tenente-coronel, tinha todo um caminho aberto aí para virar general, a exemplo do seu pai, porque sempre foi o primeiro da turma, nutria aí as facilidades de estar num cargo muito próximo ao poder, ou próximo ao presidente da República, então o presidente Jair Bolsonaro, pela verve, né, pela capacidade técnica como um militar muito bem avaliado, todo mundo sabia, isso pode mudar, mas até então todo mundo entendia que Mauro Cid viraria um general, ele estaria ali próximo das 4 estrelas. Mas diante de toda essa contaminação política, hoje há mais chances dele perder a patente, até como uma resposta, um tipo de satisfação da instituição Exército a quem tem má conduta, do que de fato chegar aí ao topo da carreira militar. Eu não vejo essa disputa entre Ministério da Defesa e Polícia Federal. É mais uma disputa Polícia Federal e Forças Armadas. E até para passar o verniz na imagem das Forças Armadas e mostrar que não compactua com práticas, de corrupção ou práticas criminosas, hoje avança muito mais um discurso de punição também interno administrativo de Mauro Cid, em que ele já não teria mais condições de sustentar a farda. O que a gente está sentindo desconforto, conversando com alguns agentes da Polícia Federal, é porque eles dizem, por exemplo, Anderson Torres. Exato. Anderson Torres foi preso e depois de preso, a Polícia Federal abriu aquela investigação interna e levou à obrigatoriedade dele devolver os 4 salários enquanto ele estava preso, com a possibilidade, inclusive, de ser expulso da corporação. Exato. E é o que eles criticam, que o Exército Brasileiro não deu nenhuma punição ainda a Mauro Cid, que nos bastidores tem passado a mão na cabeça. Por isso que fica um pouco este rancor em relação a essa atuação do Exército. E, inclusive, nessas conversas, né, Uribe, o que a gente ouviu, né, além desse exemplo que você muito bem pontuou do Anderson Torres, que foi usado nessa conversa que a gente teve com os agentes da PF, a insatisfação da Polícia Federal com a forma como a defesa conduz a cobrança da responsabilidade dos militares nesse caso é porque, por exemplo, foi feito o pedido dos nomes, né, dos militares que eventualmente estiveram junto do Delgatti, né, nessa reunião. Então, assim, o que eles estão enxergando é, olha, em vez de ficar rodeando, a defesa e o Exército tem que apresentar
se vai punir, tem que apresentar um caminho para isso, tem que fazer uma sinalização. O que a polícia está entendendo, né, Uribe, é que essa sinalização, ou ela é muito demorada, ou ela está muito tímida. Está mais no gogó do que, de fato, numa punição.